Antiquário Gaúcho e as burras. Max, estão perguntando por aí se tu já viu alguma assombração. Assombração. Eu vou contar, que eu não sou muito de contar caos, mas vou me obrigar a contar porque essas histórias que nós estamos contando aqui são todas verídicas. E eu vou contar uma história particular minha que aconteceu comigo. Um dia que saiu daqui de casa, daqui do Antiquário Gaúcho, eu, o meu amigo o seu Homero e o seu amigo Bonilha. Nós saímos, o Coronel Bonilha, nós saímos os três daqui e fomos numa caçada de ouro. E chegando lá, era na fazenda onde foi a estância da Ninha Barbuda. E ela escondeu muito ouro, enterrou muito ouro, que ela fazia contrabando de erva mate, da bandeirinha, e trazia carne do Uruguai e armamento, na época do General Neto. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que nós fomos lá para procurar ouro. Atravessamos um sangão, com mais ou menos uns 8 metros de fundura, só que estava seco, né? E aí atravessamos para o outro lado, os dois senhores que estavam comigo, dois senhores idosos, com 80 anos, meio com dificuldade para atravessar aquele brejal, mas atravessamos. Chegando lá no outro local, no outro lado daquele sangão, saímos do Mato Virgem e entramos numa lavoura. A lavoura capinada, e era o Forte do Janeiro. Janeiro ou Fevereiro, se não me engano. Mas era por aí. E aí o que aconteceu? Chegando lá, estava um dia quente, o sol escaldante. E nós com aquela parafernália de aparelho, aqueles aparelhos antigos de 2 caixas, e pá, e picareta e tudo na mão, pronto, né? Armado até os dentes, né? Por causa que diz que lá ninguém plantava mais, ninguém parava naquela parte da lavoura porque aparecia assombração. E nós, muito macho, fomos lá. Eu, o coronel e o seu Homero. E o que aconteceu? Naquele sol escaldante, levantou-se no meio daquela lavoura, bem aonde dizia que tinha o ouro enterrado, levantou um tufão, um pé de vento, muito alto, muito forte, e deu um gelo na nossa volta, um frio terrível. E aí o que aconteceu quando a gente viu aquele tufão de vento, aquele vento, aquela manifestação sismográfica que estava acontecendo ali na nossa frente, e o sol estava parado, o dia estava parado, não tinha um ventinho, e deu aquele pé de vento, aquele redemoinho que levantou no meio da lavoura. Aquilo deu um apavoramento em nós, e nós saímos correndo. Tu acredita que os dois aí com 80 anos cada um, eles passaram aquele sangão correndo pro outro lado? E quando eu consegui passar com aquele monte de tralha, carregando aqueles aparelhos, disparando de trás deles, eles já estavam lá do outro lado do barranco. Chegamos no corcel do Coronel Bonilha, botei umas coisas tudo dentro, no maior apavoramento, que nós tínhamos visto algo sobrenatural. Não tem nem como eu dizer aqui, porque muitos vão dizer que é mentira, que se eu dizer que eu vi alguma coisa lá, mas eu vou dizer só isso aí. Meu relato vai ser só isso aí, porque nós juramos de nunca nós falar para ninguém, nós tínhamos visto lá. E aí o que aconteceu? Nós embarquemos no carro do coronel, era um Corcel 1. E aí o coronel arrancava o Corcel, ele já não dirigia muito bem. E ele arrancava o Corcel, botava a primeira, segunda, terceira, e o seu Homero na frente dizia: "Ei, tá segurando! Ele tá segurando!" E aí, rapaz, o Corcel não ia. Daqui a pouco eu baixei o vidro traseiro do Corcel, tirei a cabeça para fora e olhei para baixo, tá um pneu furado. Aí eu digo: "Não, é o pneu que tá furado, não tem ninguém segurando o Corcel." Aí tive que descer, troquemos o pneu do Corcel e viemos para casa, mas com o cabelo dessa altura, apavorado com aquilo que nós vimos naquela lavoura, tá? Então quer dizer que é o seguinte, ó, a manifestação sobrenatural existe e acontece, e muitas vezes pega aqueles que são os valentão, os bambambam, que se armam até os dentes para ir retirar uma burra, e isso não adianta de nada, entendeu? Então essa foi a minha história e a minha passagem que eu tive quando eu enfrentei uma força que eu desconhecia.